Muita gente acha que a história do Brasil começa em 1500, né? Mas a verdade é que ela é muito, muito mais antiga. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre as raízes, as lutas e o futuro dos primeiros povos desta terra. Vamos descobrir juntos um mosaico de culturas que é, olha, muito mais complexo e vibrante do que a gente costuma imaginar. Olha só esse número, quase 1.700.000 pessoas. Foi essa quantidade de gente que se declarou indígena no Brasil no censo de 2022. Pode parecer pouco, né? Menos de 1% da população total, mas esse número conta uma história incrível de recuperação demográfica. E mais importante ainda, ele esconde uma diversidade gigantesca que a gente nem sempre enxerga. E aqui que está o ponto principal de tudo. A gente precisa esquecer aquela ideia de um índio genérico, sabe? Como se fosse uma coisa só. Não é. A realidade é um mosaico cultural imenso. Imagina só, são mais de 300 etnias diferentes falando mais de 270 línguas. E não, eles não são uma relíquia do passado, não. Hoje, eles estão presentes em 86% de todos os municípios do Brasil. É muita coisa. Ok, para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa dar um passo para trás, um passo bem grande lá para trás. Porque muito, mas muito antes dos navios europeus aparecerem no horizonte, já tinha uma história longa e super rica acontecendo por aqui. Pensa só, a presença humana no que hoje é o Brasil é, nossa, antiquíssima. A gente está falando de uma jornada que começou há dezenas de milhares de anos. E temos provas disso, como o famoso fóssil da Luzia, que tem uns 11.500 anos. Isso mostra que essa ocupação é milenar. E o mais interessante é que, bem antes de 1500, a Amazônia, por exemplo, não era um grande vazio. Pelo contrário, ela já era o lar de sociedades bem complexas. Sabe aquela imagem que a gente tem na cabeça de pequenos grupos nômades andando pela floresta? Então, esses grupos existiram, claro que sim, mas o que a arqueologia tem mostrado nos últimos anos é simplesmente surpreendente. Descobriram que existiam também civilizações agrícolas gigantescas, gente que construiu cidades, estradas, canais, que planejou e modificou a paisagem da Amazônia. É outro mundo. Então, aquela ideia da Amazônia virgem, intocada antes dos portugueses? Pois é um mito. As estimativas mais recentes falam em até 10 milhões de pessoas vivendo só na região amazônica. 10 milhões! Eles transformaram a floresta, criaram solos férteis, construíram estruturas enormes. A Amazônia era, na verdade, um ambiente profundamente humanizado, um lar projetado por milhões de pessoas. E aí chega o ano de 1500. E tudo muda. Foi uma virada assim brutal, cataclísmica. A chegada dos portugueses foi o início de um colapso populacional gigantesco e, claro, de uma nova era. Uma era de conflitos, de muita resistência e também de assimilação. E quando a gente olha para os números, é de assustar. São brutais. Em cerca de 450 anos, a população indígena despencou mais de 95%. Imagina, uma população que talvez fosse de 5 milhões de pessoas caiu para uns 150 mil lá por meados do século XX. O motivo? Uma combinação terrível de doenças trazidas pelos europeus, escravidão e muita, muita violência. Mas atenção, é muito importante a gente entender uma coisa. Eles não foram só vítimas passivas nessa história toda. Longe disso, eles foram protagonistas, agentes ativos. Eles fizeram alianças, guerrearam, negociaram, participaram ativamente da formação do Brasil que a gente conhece. Muitas vezes foram peças-chave na própria expansão das fronteiras coloniais. A história é complexa. E esse legado todo, ele está no nosso dia a dia, sabia? A gente nem percebe. A mandioca, o açaí, o milho na nossa comida, o hábito de tomar banho todo dia, que é super brasileiro, a rede para descansar, até milhares de palavras que a gente usa, tipo caju, jacaré, abacaxi, tudo isso é herança direta, conhecimento e tecnologia dos primeiros povos. E a herança não é só cultural, não. Ela está literalmente no nosso sangue, no nosso DNA. Mesmo com aquela queda populacional brutal, o legado genético ficou e está costurado na identidade do Brasil. Tem um estudo bem interessante que mostrou que 1/3 dos brasileiros que se declaram brancos têm DNA indígena por parte de mãe. Pensa nisso, é um testamento silencioso dessa história toda. Uma história de miscigenação, sim, mas também de muita sobrevivência, principalmente através das mulheres indígenas que garantiram que essa herança continuasse viva. Bom, a população indígena começou a se recuperar ali no final do século XX. E com essa recuperação, uma questão se tornou absolutamente central para a sobrevivência deles. Uma questão que continua sendo a principal até hoje: a luta pela terra, a luta pelos seus direitos territoriais.
E aí veio um marco, um momento decisivo, a Constituição de 1988. Ela foi um divisor de águas, porque até então a política oficial era de assimilação. A ideia era basicamente fazer os indígenas virarem não indígenas, dissolver a cultura deles na sociedade. A Constituição de 88 rompeu com isso. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconheceu o direito desses povos de serem quem são, de viverem com suas próprias culturas nas suas terras. Tá, mas o que é exatamente uma terra indígena? É super importante entender isso direito. Não é uma propriedade privada que eles ganham. As terras indígenas são da União, ou seja, do Estado brasileiro. O que os povos indígenas têm é o direito de posse permanente e de uso exclusivo daquela terra. E por quê? Porque essas terras são consideradas essenciais, vitais para a sobrevivência física e cultural deles. Certo, mas por que a terra é tão importante assim? Porque ela é o centro de tudo. É porque para esses povos, a relação com a terra vai muito além da grana, da economia. É uma coisa existencial, é muito, muito mais profundo. A terra, para eles, é a base de absolutamente tudo. É onde está a identidade cultural, a organização da sociedade, a espiritualidade, a memória dos antepassados e também, claro, o sustento. Então, perder a terra não é como perder um bem material, um recurso. É muito mais grave. É arriscar a própria existência como povo. E é exatamente aqui que a gente chega no coração do conflito de hoje. De um lado, você tem os povos indígenas com seu direito garantido pela Constituição, o direito à terra, à preservação da sua cultura, e do outro lado, tem interesses econômicos gigantescos, agronegócio, mineração, madeireiras, grandes projetos de infraestrutura, todos avançando sobre esses territórios. E esse choque, claro, gera conflitos constantes e muitas vezes bem violentos. Tudo isso nos traz até os dias de hoje. E se tem uma coisa que precisa ficar clara, é que os povos indígenas não são peças de museu, não são resquícios do passado, de jeito nenhum. Eles são comunidades vivas, contemporâneas, dinâmicas, que estão aqui, agora, lutando ativamente para escrever o próprio futuro. A grande mudança é que eles deixaram de ser só objeto das políticas do governo para se tornarem os autores do próprio destino. Eles se organizaram, criaram movimentos super fortes como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e hoje eles levam suas próprias demandas com a sua própria voz para o Brasil e para o mundo, uma voz que está cada vez mais forte. E essa citação do antropólogo Rinaldo Arruda, ela resume muito bem qual é o grande desafio. É a luta contra um jeito de pensar, uma mentalidade que ainda insiste em ver os povos indígenas como algo do passado, uma pré-brasilidade, e não como que eles são, cidadãos que fazem parte do presente e, claro, do futuro do Brasil. E é com uma reflexão que a gente encerra, porque no fim das contas, a luta dos povos indígenas não é só sobre eles. É uma luta que desafia a todos nós a pensar: que tipo de país o Brasil quer ser no futuro? Uma sociedade que realmente abraça sua diversidade imensa? Que busca um jeito de crescer que seja sustentável e multicultural de verdade? Essa é a grande questão. E a resposta? Bom, a resposta ainda está sendo escrita. Inscreva-se! Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda demais!